eu questiono por que é tão fácil programar e é tão difícil ter um produto. Meu amigo, vou hoje passar aqui a teoria básica de design de interação e entender o que é interação humano-computador e a importância disso. Pois se você compreender que você não faz código-fonte, se você compreender que você não codifica, mas sim que você constrói produtos e serviços aderentes ao ser humano, naturalmente que você terá sucesso. Tá? Programar é fácil, desenvolver algo útil é difícil. Beleza. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o bom e o mau designer. Meu coleguinha. Programa mal, viu? Programa mal, malvadinho. Tem sim. Quantas vezes você já não usou aquele sistema que você odeia, mas você usa porque é obrigado, não é? Sistema mal. Design de interação, que é, naturalmente, design de interação, vamos falar sobre isso. Abordar as metas, né, naturalmente, de nossas metas no desenvolvimento para conseguir alcançar as metas dos usuários. O usuário tem meta, tá? Por exemplo, a minha meta agora é gravar e publicar uma aula. Essa é a minha meta, tá? E eu até dividi em duas partes. A primeira parte é gravar, a parte é publicar. E, naturalmente, a tecnologia tem que me dar respaldo para isso, cara. Eu não consigo. E se eu conseguir minha meta, eu vou ficar feliz. Aí é que tá, né? O quanto feliz eu vou ficar. É isso que nós vamos discutir hoje também. E HC tem tudo a ver com o sentimento humano, meu amigo. E vamos falar um pouco também sobre os princípios de, naturalmente, de usabilidade. Vamos lá. Vamos lá. Aderência. Vou te fazer uma pergunta e que naturalmente você poderá parar o vídeo e pensar bem. Quantos produtos no seu dia a dia são aderentes à sua vida, ao seu cotidiano? Para o vídeo. Começa a refletir aí se tudo que você usa é aderente. Você moldou sua vida para os softwares que você utiliza? Olha o problema. Ou softwares que você utiliza, naturalmente, conseguem completar você, ou seja, são aderentes à sua vida. Olha a diferença, tá? Muitas vezes nós usamos softwares por obrigação e acabamos moldando a nossa vida em função do uso daquele software. Coleguinha, a lista é pequena de softwares bons, tá? Software mal, software mal. Introdução. Pô, cara, consegui aqui até um carinha aqui jogando, né? Os videogames modernos. Bom, na minha época era Atari, né? Eu não sei como é um videogame moderno. Tem esse detalhe, tá? Não consegui colocar uma imagem ali. Tá meio preto e branco, né? Eu ando meio dark recentemente. Um bom ou mau design. Desenvolver produtos interativos que sejam utilizáveis. E isso é um ponto muito importante. Vamos lá. Imagine que você está desenvolvendo um produto para programadores. Você está desenvolvendo um produto para programadores. Só que você não sabe como é o cotidiano de um programador. Então você começa a supor. E sempre que você supõe como é o cotidiano de alguém e você vai fazer algo para isso, o que vai acontecer? Você vai naturalmente errar e naturalmente as pessoas depois vão se sentir obrigadas a fazer o que não querem. Entende? Então você tem que pensar na pessoa, idealizar a pessoa e naturalmente como elas são para poder
projetar algo para elas. Por exemplo, vamos falar de um sistema acadêmico. Se eu pudesse construir um sistema acadêmico agora, tá? Naturalmente, eu sou um cara muito velho. Muito velho. Minha concepção de sistema é tela preta, tá? Dessa época. Então, o que que acontece? Eu tenho que olhar e entender o aluno moderno. Por que que eu sou contra tirar o celular da sala de aula? É o aluno moderno. É o aluno moderno. É a tecnologia. Então, não importa o que eu fizer sem a tecnologia, não vai ser utilizável, porque não é aderente às pessoas. Tá? Tem que contribuir com a vida das pessoas. Isso é um ponto importante. Mas para contribuir com a vida das pessoas, eu tenho que saber como são as pessoas que vão usar. Então, esse negócio de eu permito o celular na sala de aula, porque isso é a pessoa. O aluno moderno é isso. Não é à toa que eu até peço às vezes, ó, pesquisa para mim aí. Às vezes eu sei a resposta, mas eu quero que o cara pesquisa, tá? Poucas vezes eu encho o saco de um e mando ele pesquisar isso, pesquisa isso, pesquisa isso. Aí o cara guarda o celular. Mas é raro. E se o aluno jogar na minha sala de aula, é natural que eu encoste do lado e comece a ver, nossa, tá perdendo, né? Naturalmente nós podemos sair pela tangente pelos problemas, né? E trazer o aluno para a sala de aula. Mas eu não posso bloquear ou negar o uso do celular numa sala de aula porque é o aluno moderno. Não importa o que eu fizer, tem que ser aderente ao celular. Então, se eu for fazer um sistema acadêmico, o sistema acadêmico tem que ser aderente ao celular, ou seja, responsividade. Entendeu? E aí, ó como é que nós já estamos discutindo esse problema e como nós já estamos falando de HC. Tem que ser eficiente e agradável, né? Nós vamos ver que todas as qualidades que o seu sistema tem que ter, preste atenção, todas as qualidades que seu sistema tem que levar obrigatoriamente o usuário para o sucesso e a felicidade. Então, qualidade de software para nós aqui em HC é maximizar os sentimentos bons e minimizar os sentimentos ruins. Nós temos que acabar com o sentimento ruim. Não podemos ter, tá? Então é isso aí, ó. Maximizar sentimentos bons, minimizar sentimentos ruins. Telas agradáveis, cores agradáveis e coerentes com o contexto, atividades coerentes com as pessoas. As pessoas têm que se satisfazer com aquilo, com aquele sistema, ok? Naturalmente, mínimo de esforço possível. Não é que o usuário é vagabundo preguiçoso, não, cara. Nós, seres humanos, evoluímos assim. O nosso cérebro ele é perfeito para isso. Tentar encontrar uma forma de conseguir fazer algo com o menor esforço possível, porque nós temos que evoluir como seres. Entende? Não é preguiça. Então nós vamos sim fazer com que o cara tenha o menor esforço possível. Tá? Tem um livro muito bom do Norman, 1998. Eu já dei aula de HC com aquele livro. Um livro horrível para entrar numa sala de aula e dar uma aula com aquilo. Tá? É mais um livro voltado assim, seria muito bom num curso de psicologia, pedagogia, mas para IHC é uma bosta. Mas tem uns pontos interessantes que, tipo assim, vale a pena você ver se você tiver tempo. O livro do Norman de 1998, tá? Que é o seguinte, meu amigo. Ele explica sobre o peso de uma informação no cognitivo humano, tá? E como que o nosso cérebro ele trabalha e opera quando ele utiliza o conhecimento, quando ele abstrai o conhecimento. O que é um sistema de computador? Um sistema de computador é isso, cara. É uma comunicação. E, por exemplo, só para você ter uma noção, hoje nós falamos em tecnologia da informação e comunicação. Olha só, tecnologia da informação e comunicação. Tá? Isso é importante. Então, o livro do Norman seria um bom livro para você ler se tiver tempo. Mas aqui eu vou pincelar algumas coisas dele, tá? Mais para frente eu vou explicar sobre como funciona, né?
o reconhecimento de padrão ou a acomodação de conhecimento no cérebro humano, que não está nesse livro que eu estou usando para fazer o slide, mas está lá no livro do Norman. Tá? Bom, pense em um sistema irritante. Vamos imaginar agora que algo horrível em sua vida. Peço a você, hein? Se você tiver com problemas emocionais, pule esse slide. Não faça besteira, é só um exemplo. Pense em um sistema irritante. Pense você naquela professora ou naquele professor que você odeia. Não aguenta mais ouvir aquele professor falar. É mais ou menos assim. Pense nesse sistema, um sistema de computador que é irritante. Você não aguenta mais ouvir. Você cada vez que você vê uma tela, para cada vez daquele sistema, para cada vez que você clica num botão ou que o sistema responde alguma informação, sabe? Chega a doer. Chega a doer. Dá nojo, sabe? Você dá aquela ânsia de vômito. Um sistema que só utiliza e você é obrigado. Se você só utiliza porque você é obrigado. E você, cada vez que você abre uma tela, dá ânsia de vômito. Um sistema que exige atividades fora da realidade. Uma vez eu fui professor numa instituição de ensino. Eu já saí de lá há muito tempo. Em que eu tinha que colocar um conteúdo de aula. Um slide idiota. Para colocar o slide idiota, eu tinha que criar uma aula. Legal, mas para criar uma aula, eu tinha que criar um método avaliativo e criar uma avaliação. E eu só queria fazer o quê? Pôr o maldito PDF para o aluno ler. Só isso que eu queria. Então, pensa assim, isso estava fora da minha realidade, né? Tem que preparar toda aquela monte de informação porque é um PDF idiota. E o aluno tem que fazer uma avaliação porque eu só queria dar um PDF pro sujeito. Entende? Embora eu tô proibido de dar PDF agora pras pessoas, né? Depois do último Ministério Público. Mouse imundo, teclado travando, computador lento, tela piscando e você tá usando esse sistema irritante que você odeia e que te faz fazer coisas que você não quer. Tá? Essa merda todinha da arquitetura e do hardware tá uma merda. Tá? Internet lenta, faltei colocar aqui internet lenta, tá? E ainda pra terminar, porra do cachorro fez xixi do lado da sua cadeira, cara. E já passou por aquele dia que tudo dá errado. Você vai dar um Ctrl C, Ctrl V, você copia e cola no lugar errado. Pior, você dá um cut, cola no lugar errado, esquece onde deu o cut, colou e já recortou e você julga que perdeu o arquivo. Você nem sequer consegue entender se você realmente perdeu o arquivo ou está em algum lugar que você não acha. Tudo acaba, parece que quer ferir você e quer acabar com você. Já passou por isso? E aquele software irritante. E você tem que passar por tudo isso todo dia, todo dia, todo dia. Sentimento ruim da porra, né? Coleguinha, isso é o que nós não podemos fazer. Nós não podemos, no uso de software, naturalmente, causar sentimentos ruins. Nós temos que, naturalmente, o melhor sentimento possível, mas, naturalmente, nós não conseguimos contemplar todos aqui nesse exemplo, a questão de hardware, por exemplo. Quando eu faço um site, eu acabo não contemplando o problema de hardware do cara. Mas se pelo menos o meu software trazer felicidade para a pessoa, mesmo que o cachorro faz xixi do lado dele, mesmo que o teclado tá travando e ele pelo menos está conseguindo fazer alguma coisa da vida dele, o meu software está agregando valor, não sendo mais um que vai, né, naturalmente empurrar a pessoa para um precipício. Esse cenário aqui empurra uma pessoa para um precipício. Por isso que eu vou pedir para você, para o vídeo, vai tomar uma água e volta, ok? Toma um ar, tá? Muito. Aquele slide é muito sinistro, cara. Ó, e o sistema é mau. Tudo dando errado e o sistema é mau. Não eu digo o sistema governo, não, porra. O sistema que você tá usando, o site, software de edição de texto. Essa apresentação, por exemplo, qualidade envolve sentimentos. Você tem que maximizar o que é bom. Sentimento bom.
minimizar sentimento ruim. Tá? O que você produziu tem que ser a parte boa de tudo aquilo. Não importa a merda que o cara esteja. O que você faz tem que ser naturalmente o diferente de toda a merda que o cara vive. E aí o cara fala assim, porra, eu dou valor pra isso aqui, cara. Esse software é foda pra caralho. Se ele falar isso, parabéns. Tá? E isso é a qualidade de software, tá? Usabilidade. Ah, isso aqui é uma definição. Se você escrever essa definição em qualquer concurso público, quando alguém perguntar o que é usabilidade, você, qualquer prova, se alguém perguntar usabilidade, você tem que responder isso aqui. Ok? Usabilidade é geralmente considerada como o fator que assegura que os produtos são fáceis de usar, eficientes e agradáveis. Ponto final. Porque é difícil mensurar o sentimento. Como eu falo para você, olha, o youtuber, desculpa, o YouTube, não o youtuber, o YouTube me traz sentimentos bons. Como mensurar isso? Por isso que como eu posso dizer assim, na literatura oficial se fala de coisas assim, fáceis, que me deixa feliz, eficiente, que me deixa feliz, agradável, que me deixa feliz, entende? Eles colocam, então, características que trazem felicidade para o ser humano, tá? Então, toda característica que você colocar tem que ser assim. Agora eu te pergunto, todo mundo pesa essas características da mesma forma? Exemplo, vamos pensar aqui em um usuário em que ele ama burocracia, ele ama softwares difíceis, ele vai odiar um software que seja fácil de usar, eficiente e agradável. O cara é assim, isso é muito complicado dizer, tá? Então o livro, quando ele fala disso aqui, por isso que eu sempre falo antes da questão de sentimento, para chegar aqui e explicar para você. Você tem que entender qual é o sentimento do cara. O livro aqui colocou itens que o autor do livro julga. E todos vão pensar assim. Tá? Onde eu sou professor, tem um outro professor que tinha um site antigo dele. O site que tinha antigo dele, ele era uma tela bem parecida com o Linux. Não sou eu, tá? Como que é uma tela parecida com o Linux? Cara, nem meu Linux moderno ele é daquele jeito. Basicamente um preto característico do mundo Linux e as cores de fontes, né, e fontes do mundo Linux. E se todo aluno ele quer ser como aquele professor, porque aquele professor é bom pra caramba, até eu gostaria de ser como ele, né? Eu sou recalque dele. O que acontece? Embora tela preta seja uma coisa que não é um layout tão recomendado pelo livro de HC, esse livro inclusive que eu estou utilizando, como os alunos eles querem ser como aquele professor nostálgico para tecnologia e o cara, eles vão achar agradável. Eles vão achar um coelhinho correndo na tela é interessante para uma criança, é agradável para uma criança, tá? Sangue escorrendo na tela de um jogador de Diablo 3 e Diablo 2 é agradável para esse jogador. Então você tem que tomar muito cuidado o que é ser agradável. Tá? Tomar muito cuidado naquela palavra agradável ali. Por isso que eu costumo falar, né? Vamos maximizar sentimentos bons, vamos minimizar sentimentos ruins. Pronto, temos uma boa IHC, certo? Desenvolver produtos. Cara, vamos lá, meu. Esquece a linguagem de programação. Se você colocar a linguagem de programação na sua cabeça agora, você vai fazer uma merda na linguagem que você escolheu. Você escolheu o quê? Java? Vai fazer uma merda. Você escolheu o quê? Python? Você vai fazer uma merda. Escolheu o quê? PHP? Você vai fazer uma merda. Tá? Você não pode pensar em momento algum desse estágio em que linguagem, pô, tecnologia, esquece. Nós temos que pensar em produtos. Tá bom. O que é o pensar em produto? Vamos lá. Aluno vai me entregar uma atividade, um trabalho. Tá, tecnologia, que ele poderia usar o e-mail. Poderia mandar um e-mail. É uma forma. Não, ele poderia entrar em um site e enviar o arquivo para mim. Repare, eu não estou falando de linguagem. Eu estou dizendo como que a tecnologia
seria útil para a pessoa, para ele me enviar um trabalho. Entende? É assim que nós pensamos na tecnologia em HC. Como vai ser útil, tá? As coisas. Então, lá depois na engenharia de software, que vem depois da IHC, primeiro IHC, engenharia de software e programação. Estou usando aqui um modelo muito arcaico, divididinho, tá? Para que você entenda. Beleza, então vamos continuar. Produtos, não código. Produtos, não código. Interativos e usáveis. Os produtos têm que ser interatíveis e usáveis. Então vamos lá. Aluno me manda um e-mail com um trabalho dele. Aí eu sento o dedo na crítica, e mando para ele e falo: corrige para mim e me manda de novo. Aí o cara vem e me manda de novo. Bom, qual o problema? Como eu vou lembrar o que eu falei para ele? Porque eu mandei mais ou menos uns 100 e-mails. Eu tenho uns 100 alunos numa disciplina. E aí? Como é que eu faço? Eu tenho que ficar revendo e achar o e-mail dele. Então veja que eu usei o e-mail como uma forma de entrega de trabalho. Eu usei. Mas o que acontece? Poxa, cara, eles não é usável para aquilo. Entende? Então, muito complicado. Então nós temos que construir produtos interativos, usáveis, que são projetados para o ambiente real, para o ambiente. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Exemplo, eu sou bom de exemplo. Passei já por muita coisa. Legal. Pandemia. Que merda. Lá vamos nós, né? Naturalmente, trabalhar em EAD. É muito ruim para um professor trabalhar em EAD, porque ele não tem um contato com o aluno. Isso é horrível. Mas tudo bem. É um caso totalmente atípico. Não é normal. Vamos lá. Ferramenta que me escolheram. Uma ferramenta de reunião. Uma aula não é uma reunião. Reunião de negócio, reunião de desenvolvimento de software, é uma reunião. Aula é uma outra coisa. E aí você tem dois produtos. Os produtos da Microsoft e os produtos da Google. Como o Google Classroom, se não falha a memória. Pô, o produto da Google é muito mais aderente à sala de aula. E eu vou dar aula remota. Só que me escolheram a ferramenta de reunião, que não é aderente à sala de aula. Entendeu? Então o professor tem dificuldade para dar aula, porque a ferramenta não é aderente à sala de aula. Então, o problema, você tem que estudar o problema real, você tem que estudar as possibilidades da tecnologia para atender aquele problema, meu amigo. Não pode sair assim, vou usar isso aqui porque é mais barato, vou usar isso aqui porque eu gosto. Não. Temos que passar por um processo de HC. Precisamos de entender as atividades das pessoas. Então, peraí, você quer me dizer, se eu pegar e entender como um professor ministra a aula dele, como que os professores ministram a aula deles, tá? E naturalmente, já deveria estar as aulas deveriam estar no plural mesmo no professor, porque ele dá muitas aulas, né? Ministra, na verdade. Vamos usar a palavra correta. É meio complicado. Ministra. O que acontece? Eu tenho que entender isso tudo, aí eu tenho que analisar as possibilidades tecnológicas e ver qual é mais aderente. Essa aqui é mais aderente. Então não importa para nós o quanto seja difícil colocar essa, a gente vai ter que colocar essa daqui, meu amigo. Tá? Nós fazemos o que é melhor para as pessoas. Então o professor vai ser mais feliz, o aluno vai ser mais feliz, tá? Vai ter mais ferramentas, as ferramentas vão ser mais aderentes, vão ser mais coerentes. Todo mundo feliz, mais feliz com a tecnologia, a aula fica melhor. Entende? Basicamente isso. Temos que pensar sempre assim. E não só no caso desse exemplo das aulas remotas que foram aplicadas, mas você pode usar esse exemplo para tudo, meu amigo. Você tem que ir no cliente. Cara, você tem que ir no cliente. Você tem que sentar seu traseirinho no computador, tá? Cara, você tem que entender a dor do teu cliente. Uma vez eu fui numa secretaria, eu estava desenvolvendo algumas coisas para uma secretaria de escola, né?
E aí o aluno tocou lá a campainha, a funcionária já ia levantando, a secretária já ia levantando para atender. Depois eu fiz assim, não, deixa que eu atendo, deixa que eu atendo. Todo mundo ficou me olhando assim estranho, né? Cara, porque se eu atendo aquele aluno, e foi o que aconteceu, eu sinto a dificuldade daquela pessoa, né, no atendimento aos alunos. O que acontece? Eu consigo sentir a dor. Se eu vou desenvolver algo, uma solução, e se eu conseguir sanar a maior dor das pessoas, aquela ação mais difícil, de uma forma simples, e que a pessoa fique feliz, eu vou trazer qualidade para o meu software, eu vou trazer valor para o meu software. E tem uma coisa que não está nesse livro que eu estou usando como explicação aqui, tá? Se chama teoria do apego, tá? A tecnologia existe a teoria do apego. Se eu consigo sanar a dor de uma pessoa e ela fica feliz, ela se apega ao produto. E aí ela vira meu próprio, como eu posso dizer, marketing. Ela reduz o suporte, não tem que dar tanto suporte, porque ela feliz, ela acerta mais. Entende? Teoria do apego, meu amigo. Ó, o primeiro problema é como entender a real necessidade do usuário dentro do contexto dele. Porra, cara, acho que no livro não tá no contexto dele, eu que coloquei. Vamos lá. Acabei de explicar a questão da secretária, que eu fui lá na secretaria da escola e atendi o aluno. E também teve um outro caso que eu tinha que fazer um sistema de rematrícula para a escola. E eu não fiz correndo, eu quis sentar lá e fazer a rematrícula em papel como era naquele semestre para entender a dor e projetar algo melhor para o futuro. Entende? Você tem que entender muito o contexto da pessoa. Você tem que estar lá. Isso é um grande erro das empresas. As empresas, no máximo, mandam você para conversar com o chefe ou quem vai pagar. Uma reunião idiota. Para mim é idiota. Que a reunião boa mesmo, que não é idiota, é aquela reunião que você faz com quem vai usar o sistema. Aquela pessoa que vai usar o sistema, aquela reunião que você vai fazer com essa pessoa é a reunião que tem que ser feita. Eu vou lhes ensinar naturalmente, tá? Ó, essa imagem eu coloquei no slide, tá? Vamos lá, meu amiguinho. Eu já entrei numa empresa assim, cara. Eu passei na avaliação, ia ser chamado e mandei a mensagem dizendo que eu não queria não, tá? E aí quando eu vi essa imagem, eu lembrei dessa empresa. Meu amigo, que papel você tá vendo em cima da mesa? Meu amigo, o que tem de anotação nessas mesas? Que tem? Olha a organização das pessoas, a roupa das pessoas. Tudo isso você observa quando você vai no cliente, cara. Tudo isso aqui você observa. Eu não posso fazer para essa empresa uma tela cheia de merda, cheia de coisa na tela. Os caras estão acostumados com um ambiente super clean. As telas têm que ser super clean, cara. Como assim? Menor quantidade de informação possível para atender um cliente desse aqui, cara. E como é que você vê isso? Indo no cliente, meu. Indo no cliente. Oi, cara, uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego para trabalhar na área de security. Uma empresa de security. Foi recente. Aí, poxa, os caras gostaram de mim, me chamaram lá, fui lá, fiz na reunião. E aí, olha só, era um negócio assim, tá? Tomar cuidado. Empresas muito limpas, pessoas muito limpas, é difícil. A atividade é executada em um contexto. E, naturalmente, né, é um ser humano que vai estar dentro desse contexto utilizando. Estou excluindo a IA como agente de inteligência, que também é um agente que utiliza, tá? A inteligência artificial, ela é considerada uma persona, um usuário, uma persona para o nosso sistema, ok? A inteligência artificial, sim. Mas aqui eu estou excluindo a inteligência artificial, estou aceitando somente o usuário, o ser humano. Ele está dentro de um contexto. Então ele tem um sistema, ele tem um ambiente, no caso aqui, engenharia civil. Eu capturei essa imagem aqui. Meu primeiro sistema que eu desenvolvi
né, lá no final da década de 90, e que não deu muito certo. Era para a área também de construção civil. Tá? Já desenvolvi algumas coisas para construção civil depois. E é um contexto muito complicado. O cara tá aqui com a pranchetinha, provavelmente com informações, que poderia muito bem hoje estar aplicado ali um dispositivo móvel nesse cenário ali. Poderia ter um dispositivo móvel na mão dele, atualmente trazendo a melhor informação útil para ele naquele momento em que ele está naquela posição, naquele cenário. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que ir até o cliente, conversar com o cliente, entender a necessidade do cliente, entender o cenário dele, entender o que ele tem nessa prancheta. Só para você ter uma ideia, eu vou explicar para vocês que nós vamos ter que fazer coleta de artefato. O que é uma coleta de artefato? Você pega um celular, hoje em dia, antigamente eu usava câmera fotográfica, e você vai pedir autorização para bater foto do que tem nessa prancheta. Tá? Se ele autorizar, você vai batendo foto. Tá? Você vai anexar isso. Nós chamamos isso de coleta de artefatos. Lá para 2005, trabalhei muito com força de venda, sistema de vendas, com dispositivos móveis. Eu tenho até livro publicado nesse assunto. Então, o que eu fazia na época? Na época, eu pegava rapidamente, pedia um bloco de pedido, um bloco de nota fiscal, e eu tentava entender como que eram os artefatos ali para entender como que era o cenário de venda das pessoas. Isso é muito importante, tá? Você tem que ir e ver e, naturalmente, obter informações do cenário. Senão você, meu amigo, você não vai entender o contexto. Você vai projetar algo que eles vão dizer que software mal, software mal. Exemplo. Fui no correio pegar uma encomenda. E aí o sistema tava agarrando. O sistema tava lento. Aí eu olhei pro cara, e o cara esperando. Eu vi que o cara tava meio nervoso, fila grande. Aquele cenário que eu mostrei pra vocês alguns slides atrás, deprimente. E aí eu virei assim, que software lento, né? Aí o cara do correio virou pra mim assim, cara, esse software aqui é antigo, é uma porcaria. Aí eu virei a cabeça assim, né, pra ver a tela do sistema, Java ainda, 1.4, 1.2, 1.3. Tela AWT ainda, o Swing. Parecia mais. Não, desculpa, Swing. Aí eu olhei assim, cara, aquilo. Aí eu virei pra ele e falei assim: cara, esses malditos programadores. Aí ele concordou comigo e falou assim: cara. Ele chamou os caras do que a gente chama os árbitros de futebol. Só que ele chamou os programadores. E eu lá sou programador, né? Sem dizer pra ele, lógico. Então, você tem que entender o cenário dos caras. Por exemplo, se você for no ponto de retirada do Mercado Livre, olha como o cenário é diferente. Você leva um QR Code. Você mostra o QR Code, o cara bate um QR Code, bate um QR Code da mercadoria e te entrega. O cara não digita uma vírgula, meu amigo, no ponto de coleta do Mercado Livre. Olha a diferença pro correio. Tá? No que as pessoas são boas ou não. Primeira coisa que você pensa. Você chega nessa empresa aqui, você olha para isso aqui e você pensa, poxa, o que essas pessoas fazem? Né? O que elas acessam? Qual o problema delas ou a dificuldade delas? Tudo muito limpinho. Maneira como fazem as coisas. Tem que pensar nisso também. Né? Lembra que eu falei para vocês? Eu fui lá na secretaria atender para entender a dor da pessoa. É como que as pessoas fazem as coisas. Você entende como as pessoas fazem as coisas e você vai lá, sente a dor. Tá? No caso, eu senti a dor naturalmente por ser um funcionário novo da secretaria naquele momento, de obter informações. E, naturalmente, eu fiquei também com muita dúvida na questão do RA do aluno. Eu tive dificuldade para imputar o RA do aluno no sistema, tá? Por exemplo, é um exemplo que aconteceu. Experiência de qualidade ao usuário, no caso ele está falando de sentimentos. A escrita não está correta. Aqui eu estou dizendo assim, você entender a experiência do usuário com relação à qualidade do sistema.
os sentimentos dele. Sentimento bom. Ele gostou. Quando ele terminou. Né? E vou lhes ensinar em antecipação que uma das perguntas que nós fazemos após a apresentação de uma antecipação com o cliente é perguntar: olha, diga para mim aí 5 coisas que você gostou. Diga aí 5 coisas que você não gostou do sistema. É uma pergunta que eu faço para tentar entender, ainda em papel, se para aquele usuário tem qualidade aquilo que eu estou projetando. Ouvir o que elas pensam. Entender o que o ser humano pensa. Cara, tem gente que vai fazer sistema e nem conversa com o usuário, meu. Como você vai entender como ela é? Como você vai entender a necessidade das pessoas se você simplesmente, meu amigo, faz algo remoto? Eu fico assustado como pessoas desenvolvem sistemas no Workana, por exemplo. Como? Nenhum contato com ninguém, com contato com ninguém. E ainda conseguir trazer felicidade. Complicado. Bom, já fiz muito sistema pro Workana, tá? Preciso de dinheiro às vezes, né, gente? Vamos lá. Próxima aula eu vou falar sobre o que é design de interação. Até mais. Tchau.